fomos surpreendidos, falo exatamente há 8 dias atrás, fomos surpreendidos por uma série de denúncias envolvendo o tucanato e atingindo principalmente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O príncipe dos sociólogos teria se utilizado de repasses por meio de uma empresa no exterior, a Brasif S.A., exportação e importação. Ele teria se utilizado dessa empresa para destinar dinheiro à ex-amante Miriam Dutra. Aqui, ó. Não se trata aqui de maneira nenhuma de discutir as questões de esfera pessoal, até porque isso cabe, né, ao ex-presidente. Entretanto, quando se trata de um ex-presidente que manteve contas não declaradas no exterior e que se utilizou de uma empresa offshore para fins pessoais, sem a explicação da origem desses recursos, aí cabe sim questionarmos a lisura e a legalidade desses procedimentos. Aí, senhora presidente, é importante que se faça inclusive um destaque. Essa Brasif, repito, que é a empresa pela qual, segundo o que foi noticiado, o ex-presidente Fernando Henrique teria se utilizado para fazer repasses para a sua ex-amante, a Miriam Dutra. Pois bem, essa empresa, repito, que contratou, inclusive de forma fraudulenta, a jornalista Miriam Dutra para enviar dinheiro a ela, era administradora do free shop dos aeroportos brasileiros. O contrato de $3.000 mensais nunca resultou em nenhum trabalho e, segundo a própria Miriam, esses recursos, na verdade, eram para suplementar sua renda no exterior. E falamos em suplementar a renda porque Miriam Dutra, que era jornalista da Rede Globo, tendo sido, naquela ocasião, transferida para Portugal quando engravidou durante o relacionamento extraconjugal com o ex-presidente Fernando Henrique. Pois bem, segundo a própria jornalista, ela, mesmo tendo sido transferida para Portugal, por inúmeras vezes, ela tentou voltar ao Brasil e foi impedida exatamente para não atrapalhar a carreira política de Fernando Henrique Cardoso. Há indícios ainda de que o BNDES tenha favorecido a Rede Globo em troca de manutenção de sua funcionária na Europa com um significativo salário, sem que praticamente nenhum trabalho tenha sido realizado. Por isso, senhora presidente, que nos causa estranheza ainda ver o ex-presidente Fernando Henrique reclamar da repercussão que a imprensa dá ao caso, dizendo que sempre soltam, abre aspas, alguma denúncia contra ele. Ora, ex-presidente, não se faça de tolo. É provável que este senhor não tenha lido as notícias em nosso país para saber que nenhuma notícia envolvendo seu nome tem espaço nas páginas da imprensa brasileira. É possível que ele tenha se esquecido do episódio do, abre aspas, podemos tirar, se achar melhor, fecha aspas, em que a corrupção na Petrobras era citada desde o seu governo, mas o editor deixou livre para cobertar as denúncias contra FHC. Bom, eu não vou aqui me aprofundar nesse tema, porque, como temos visto, a Justiça é extremamente proativa, investigando até mesmo siglas, levando a cabo investigações baseadas em suposições que invariavelmente se iniciam como, abre aspas, provavelmente, abre aspas, possivelmente, abre outras aspas, teria sido, e outras fases com pouca ou sem nenhuma prova concreta. Temos a confiança de que em breve, senadora Vanessa, apareça um Moro, se não o próprio, para investigar a questão. De qualquer maneira, as bancadas do Partido dos Trabalhadores e do Partido Comunista do Brasil na Câmara já pediram ao Ministério da Justiça, em representação, que a Polícia Federal investigue as denúncias envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique. Eu faço essas considerações aqui, senhora presidente, né, só para ressaltar, né, o quanto é importante
que as investigações em curso no nosso país deixem o manto da seletividade, que as investigações em curso no nosso país, né, não se deixem, inclusive, contaminar, né, por conotação de ordem político-partidária. Digo isso porque, infelizmente, né, não se está vendo no país, nesse exato momento, uma investigação ampla, geral e restrita. Muito pelo contrário. O que se tem é uma caçada implacável ao presidente Lula, além do presidente Lula, o PT, o meu partido também, ou seja, né, uma caçada, uma verdadeira obsessão, na verdade, na base de suposições, factoides e mais factoides, até porque não tem absolutamente nada, né, comprovado contra o presidente Lula, nem tem, nem terá, pela sua lisura, pela sua honestidade, pela sua trajetória. No caso da imprensa, enfim, isso já é lugar comum, senadora Regina, né? Ou seja, não sei por que o senhor Fernando Henrique está preocupado com a imprensa, se ele, para a grande imprensa, é um intocável, né? O escândalo que surgiu a semana passada, e aqui eu não tenho nada a ver com a vida pessoal do presidente, Fernando Henrique, ou seja lá de quem for, vida pessoal diz respeito à vida pessoal. Agora, na hora em que esse episódio envolvendo a ex-amante de Fernando Henrique aparece no meio uma empresa essa, a Brasif, que por sua vez, né, teve contratos generosos quando ele era, inclusive, presidente da República, e essa mesma empresa, de repente, fez um contrato fraudulento com a então jornalista, e essa mesma empresa se colocou exatamente a serviço para fazer os repasses do senhor Fernando Henrique para a então jornalista Miriam Dutra, aí paciência, isso merece sim ser investigado. Merece ser investigado e que ele tem o direito exatamente de se defender. Isso deveria merecer, inclusive, né, toda uma cobertura por parte da imprensa, mas o que a gente vê é, de repente, uma operação abafa, né, extraordinária. A Operação Acarajé, que foi lançada essa semana, mais uma fase da Lava Jato, parece até que ela veio por encomenda para tentar exatamente, né, abafar as denúncias que tinham surgido contra o ex-presidente exatamente na sexta-feira. De forma, senhora presidente, que eu quero aqui deixar muito claro, mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores não teme investigação, presidente Lula muito menos. Hoje faz 8 dias que nós, da bancada do PT aqui no Senado, estivemos com o presidente Lula. Fomos lá, sim, num gesto de companheirismo, de solidariedade, de apoio. E, mais uma vez, encontramos um homem lá de cabeça erguida, um homem lá que bota a mão no peito e diz com orgulho, e nós confiamos nele, porque ele bota a mão no peito e diz que o único patrimônio do presidente Lula que aumentou nesses 8 anos foi quando ele esteve à frente da presidência da República, foi o seu patrimônio moral. Então, é esse homem de cabeça erguida, né, de convicções, de firmeza, um homem que todos nós sabemos, né, deu a sua vida para trabalhar, né, em prol do Brasil, principalmente em defesa dos excluídos, em defesa dos mais simples, em defesa dos mais pobres. Esse homem que, enquanto presidente da República, ganhou notoriedade não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pelo excelente governo, pela excelente gestão que ele fez. E é isso, por exemplo, que não perdoa o príncipe dos sociólogos, que de repente passou, sentou na cadeira da Sorbonne. E Lula, meu Deus, assim como eu, um sobrevivente nordestino, que nem direito teve a fazer uma universidade, por isso que à frente da presidência desse país passou já para a história como o presidente que mais abriu universidades, como o presidente que mais construiu escolas técnicas em todo o país. Então, na verdade, né, esse homem hoje, o presidente Lula,
né, que vem sendo alvo, né, de ataques levianos, né, de ódio, de calúnias, por parte exatamente, né, de setores, repito, né. Vanessa. Terminou, mas Vossa Excelência tem... Tá, obrigada. Então, senhora presidente, então esse homem, repito, né, todos nós sabemos que, né, que é vítima desses ataques todos, levianos, essa campanha sórdia de difamação contra ele, que nós sabemos, né, de onde é que vem esses ataques contra o presidente Lula. Vem exatamente, né, da direita, de setores da direita desse país, predatória, arcaica, autoritária, essa direita, né, que vem lá da Casa Grande e que não se conforma de maneira nenhuma que, de repente, um presidente que não saiu da Casa Grande, que nasceu lá na senzala, tenha chegado ao governo desse país, ao posto máximo de governança desse país e tenha, através das políticas públicas, da ação programática que ele adotou, tenha, de repente, começado um processo de protagonizar a senzala e os seus filhos do ponto de vista de avançar na conquista da cidadania. É esse o legado que ele tem, que é motivo de orgulho para nós do Partido dos Trabalhadores, mas não é só do Partido dos Trabalhadores, não. É motivo de orgulho para a maioria do povo brasileiro. Esses ataques todos nós nunca vamos cansar aqui de nos repetir. Na verdade, tem uma justificativa. A justificativa é o medo, é o pavor de Lula voltar novamente em 2018. Lula, mesmo debaixo de toda essa campanha, de todos esses ataques, todas as pesquisas que estão sendo feitas, ele aparece lá como um forte concorrente à presidência da República. Então é isso, né? Tentam destruir esse homem, mas não vão conseguir de maneira nenhuma. O presidente Lula não tem medo de investigação de forma alguma, até porque, graças a Deus, a sua vida é pautada pela honestidade, pela seriedade, pelo idealismo. Senhora presidente, só para concluir, eu peço licença aqui, só para dizer, senadora Vanessa, de uma importante agenda que vai começar, senador Raimundo Lira, lá nos nossos estados, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, me refiro exatamente à caravana liderada pela CNBB, em parceria com outras entidades da sociedade civil organizada e técnicos das universidades do Nordeste, que vai percorrer todas as obras relacionadas ao projeto de integração das bacias do Rio São Francisco. Já garantiram presença Dom Jaime Vieira Rocha, que é o arcebispo lá de Natal, o bispo de Mossoró, Dom Mariano Mazona, de Caicó, bem como os bispos de Floresta, Pernambuco e Cajazeiras, na Paraíba. Quero só dizer, senadora Vanessa, que essa caravana, portanto, iniciativas como essas são fundamentais, porque o acompanhamento da sociedade a obras dessa magnitude, como é a obra do São Francisco para nós, nordestinos, é muito importante. É muito importante, repito, dada a importância que tem, a magnitude que tem uma obra como essa. Então, senador Raimundo Lira, a caravana do projeto de integração das bacias do Rio São Francisco começa exatamente lá no meu estado, segunda-feira. Já recebi exatamente telefonema do doutor Oswaldo, lá do Ministério da Integração Nacional, que é o secretário executivo, presidente da Codevasp, DENOX, órgãos do MDA, vários órgãos do governo federal estarão lá, a convite da CNBB Nordeste, a convite dos bispos, para que, durante esses 3 dias, possamos percorrer a obra do São Francisco do Rio Grande do Norte, a Pernambuco, Ceará, até exatamente a Paraíba. Senadora Vanessa, já concluiu o senador Raimundo Lira, Vossa Excelência aí permitir? Senador Raimundo Lira, que a senadora Fátima, ela já ultrapassou o tempo. Eu creio que aqui no plenário os senadores estão com
com a agenda bastante apertada, mas Vossa Excelência utilizar 1 minuto para fazer a parte. Senadora Vanessa, presidente dessa sessão, Vossa Excelência sabe o carinho que eu tenho e a admiração e o respeito que tenho por Vossa Excelência. E, igualmente, a minha conterrânea, senadora Fátima Bezerra, né, que temos uma luta comum para melhorar as condições hídricas do Nordeste brasileiro. E ontem eu falei exatamente sobre esse assunto, senadora. E ontem também, lá no Vale do Piancó, num movimento organizado, liderado pelo padre de Jaci brasileiro, né, e mais uma quantidade de companheiros seus da Igreja Católica e o povo em geral, fizeram manifestações em defesa do ramal Piancó. O ramal Piancó é de extrema importância para complementar a transposição do Rio São Francisco. Desde que, do começo do ano aqui, logo inicialmente, acredito mais ou menos no mês de abril, que eu assumi a presidência da Comissão de Acompanhamento da Transposição do Rio São Francisco, representando aqui o Senado Federal, nós solicitamos, através de um relatório, inclusive um relatório feito pelo senador Humberto Costa, que é relator dessa comissão, fomos ao Ministério da Integração Nacional e estamos cobrando permanentemente, e já está sendo feito um estudo de viabilidade técnica e de meio ambiente desse ramal Piancó, que tem 30 quilômetros, né, que vai perenizar o rio Piancó. O rio Piancó é o início que vai formar o rio Piranhas ou Piranha-Sul, que chega no Rio Grande do Norte. Então, esse canal vai levar água para o maior conjunto de barragens da Paraíba, que é o sistema Curemas-Mãe d'Águas, com 1 bilhão e 100 milhões de metros cúbicos, e o excesso dessa barragem vai perenizar o rio Piranhas, que ao chegar no Rio Grande do Norte é chamado de Piranha-Sul, e vai abastecer a maior barragem do Rio Grande do Norte, o estado de Vossa Excelência, que é a barragem Armando Ribeiro, chamada barragem de Açu, com 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos. Portanto, senadora, esse ramal Piancó, esse eixo Piancó, que vai representar menos de 5% do custo da transposição do Rio São Francisco, é de extrema importância para os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E é apenas uma complementação dessa transposição. Quero parabenizar, portanto, Vossa Excelência por essa luta, que é uma luta que merece ser sempre permanente, continuada e com eficiência, porque a maior deficiência do Nordeste brasileiro é exatamente a questão hídrica. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Raimundo Lira, parceiro, por esse importante à parte. Senadora Vanessa, peço para que a mesa, enfim, acolha aqui o nosso registro na íntegra, né, dessa saudação aos bispos lá do Nordeste por essa iniciativa que é a caravana que vai percorrer toda a obra do São Francisco. Peço que a mesa acolha aqui na íntegra. Muito obrigada.